A relação do cirurgião dentista com a equipe multiprofissional em saúde para o atendimento do paciente geriátrico. Então, como a gente já viu nas últimas aulas, o quadro, né, dos pacientes idosos geralmente é um quadro muito difícil de tratar, justamente por conta das características bucais, aquelas alterações que a gente conversou sobre as alterações fisiológicas. Então, o próprio processo do envelhecimento torna difícil o atendimento contendo o conhecimento clínico e prático apenas de uma disciplina. Então, conforme a gente foi conversando, a gente viu que algumas alterações, elas vão ser alterações bucais, elas vão ser reflexos de alterações sistêmicas. E alterações sistêmicas podem ter reflexos na boca. Uma vez que a gente já falou sobre isso, a gente sabe que o paciente idoso ele vai estar sendo submetido geralmente a diversos tratamentos, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos geriatras, médicos clínicos gerais, cardiologistas. Então é sempre necessário que a gente tenha esse contato e essa relação com. Bom, o que é disciplina? A disciplina é uma carga que carrega valores, práticas e um conhecimento específico, então, daquela determinada matéria, daquela determinada área. E o que acontece quando a gente foca somente na disciplina? Quando a gente foca somente na disciplina, nós temos um pensamento crítico muito fragmentado. E para o paciente idoso, isso é muito complicado, porque a gente não consegue, por exemplo, como cirurgião dentista, não pensar, por exemplo, nas interações medicamentosas que esse paciente vai ter quando ele faz o uso de medicamentos para, por exemplo, a hipertensão, o controle da diabetes, ou, por exemplo, para o controle trombovenoso. Então, a gente precisa sempre pensar não dessa forma fragmentada, mas tentando estruturar esse relacionamento com os demais. E aí fica uma pergunta. Quando eu falo para vocês multidisciplinar ou interdisciplinar, vocês acreditam que esses termos são iguais? A multidisciplinaridade é como essa imagem que nós estamos observando. Existe uma temática comum. Então, aquelas disciplinas elas vão abordar, por exemplo, você tem farmacologia que vai abordar o tratamento farmacológico, você tem cirurgia que vai abordar a área da cirurgia, você tem periodontia que vai abordar a área da periodontia. Mas não existe nenhum tipo de relação entre essas disciplinas. Então, não tem uma integração entre as competências dessas disciplinas. Cada uma vai apresentar o seu ponto de vista. Então, a cirurgia ela vai falar só da cirurgia, a farmacologia ela vai falar só da farmacologia, então só sobre os medicamentos. Não vai abordar, por exemplo, um procedimento cirúrgico onde tem a interação desse medicamento. Então, é somente aquela disciplina. Então, aqui eu dei o exemplo, olha, a gente está falando sobre, por exemplo, um idoso hipertenso. O dentista, ele vai fazer a parte bucal, ele vai cuidar da parte bucal desse paciente. O médico, pode ser o geriatra ou o clínico geral, ele vai estar cuidando do tratamento dessa hipertensão, seja por meios farmacológicos, seja por outros meios, né? Até às vezes cirúrgico. E o nutricionista ele vai estar fazendo o controle da dieta desse paciente idoso. Mas se a gente perceber, cada um está atuando na sua área. Então, nós, como dentistas, estamos fazendo apenas o tratamento bucal, o médico está fazendo o tratamento da hipertensão e o nutricionista está fazendo o tratamento da deficiência calórica ou, por exemplo, da dieta desse paciente. Existe um outro contexto chamado de pluridisciplinaridade. Então aqui, como a gente vê, olha, a seta, ela está fazendo aqui uma relação de cooperação entre as disciplinas. Então, o que é pluridisciplinaridade? Ela vai estudar o mesmo objeto sob o olhar de várias disciplinas diferentes ao mesmo tempo.
existe uma relação agora e existe uma cooperação entre as disciplinas, mas não existe uma coordenação. Elas vão se integrar, elas vão ter uma relação, mas não é uma relação profunda, não é uma relação de coordenação entre. Então, aqui, por exemplo, é o exemplo de uma idosa com osteoporose. A osteoporose, ela danifica, né, o processo de formação óssea. E ela faz o quê? Ela faz com que aumente a fragilidade óssea, com a diminuição da massa óssea desse paciente. Acomete, como a gente viu, mais mulheres, né, justamente pela parte hormonal. Então, as mulheres acima de 50 anos, elas estão suscetíveis a essa condição. E ela vai passar pelo tratamento entre um tratamento com fisioterapia, ela vai às vezes ter o tratamento ali com um nutricionista, com um médico, né? Principalmente para reposição hormonal, uso de tratamento medicamentoso e muitas vezes ela vai estar passando também com cirurgião dentista. E cada área vai alinhar a sua estratégia. Então, o fisioterapeuta ele vai estar atuando, ele pode até conversar, ter uma relação ali, por exemplo, com o médico, mas ele vai estar atuando na área dele, ele não vai se expandir para outra área. Ele não vai ter essa relação, por exemplo, com a odontologia. Entende? Então, cada um vai atuar na sua área com a sua estratégia, conversando entre si, tendo relação. Por exemplo, o médico ele vai ter relação com o fisioterapeuta, mas é uma relação de que cada um faz a sua parte, tá? Então, as estratégias, eles conversam, eles caminham, eles têm essa conversa entre as disciplinas, porém, cada um executa a sua área, segundo os seus métodos. A interdisciplinaridade, então, o que acontece? Existe uma ação coordenada. Então, diferente da pluridisciplinaridade, os conhecimentos eles vão se disseminar na mesma direção, onde os profissionais, então, eles vão ter um entrosamento, justamente para melhorar essa cooperação e diálogo entre as disciplinas. Um grande modelo de interdisciplinaridade que a gente tem hoje dentro da política de saúde pública é a estratégia saúde da família. A estratégia saúde da família, para quem não sabe, é um modelo de atenção primária à saúde no Brasil que vai organizar o cuidado de forma que prioriza as pessoas, as famílias e o território da sua moradia. Então, sabe aqueles agentes comunitários que a gente vê passando de casa em casa, aqueles médicos da família que vão até a moradia do indivíduo? É justamente a estratégia saúde da família. E ele está bem alinhado ali aos princípios do SUS. Desde 2004, que a estratégia de saúde da família, ela pode englobar um cirurgião dentista e um auxiliar, tá? E a estratégia de saúde bucal. Então, eles podem participar da estratégia de saúde da família e isso tem um incentivo do governo federal. A estratégia da família, como eu falei, ó, ela é multidisciplinar. Eu tenho várias pessoas, indivíduos de diversas áreas. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde que não têm uma formação concreta, né? Dentistas e auxiliar de dentista podem fazer parte da estratégia de saúde da família, compondo a equipe de saúde bucal. O NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ele vai abranger outros profissionais de outras áreas. Então, justamente, eles vão conversar, eles vão ter uma coordenação dentro dessa equipe, que é justamente para alinhar estratégias em comum para ajudar aquele indivíduo. Então, aqui é um exemplo que aconteceu em Caçapava, ó. O NASP realizou ações no mês da mulher. Então, dentro dessas ações, envolviam ações de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos, de médicos, de enfermeiros. Então, essas ações, elas englobavam diversas áreas que comunicavam e faziam, elaboravam estratégias entre si para colaborar ali com essas estratégias para aumentar a saúde da mulher. Pode ser uma mamografia, pode ser alguma gincana, né, como ali aconteceu, justamente para ter esse maior entrosamento.
O NASF, que é esse núcleo de apoio à saúde da família, ele pode ter fonoaudiólogo, fisioterapeutas, até educadores físicos, nutricionistas. Então aqui já é um outro NASF, que é de Pindamonhangaba, onde tem ali um núcleo que tem fisioterapia e farmácia. Então temos farmacêuticos, tá? E aí é justamente para dar apoio à estratégia da saúde da família, justamente para essa interdisciplinaridade. Então, cada um atua, mas tem uma coordenação e uma relação entre eles. Interdisciplinaridade é quando a gente fala sobre a área de pesquisa. Então, por exemplo, para o desenvolvimento de um biomaterial que usa um material inovador junto com fármacos para regeneração óssea, nós precisamos, por exemplo, de um dentista que faça o entendimento da área de regeneração óssea, de um farmacêutico que entenda da área dos fármacos que vão ser utilizados e, por exemplo, de um engenheiro da área de materiais ou engenheiro químico que consiga fazer a execução desse material. E o resultado acaba sendo um resultado inovador na área de biomateriais, de regeneração óssea, tanto para a área de medicina quanto para a área de odontologia, e que depende, né, da expertise de vários profissionais. A disciplinaridade, então, que é a próxima, que é o próximo item que a gente vai conversar, é uma abordagem que vai além das fronteiras de disciplinas individuais. Integra também um conhecimento, que não precisa ser necessariamente de alguma disciplina, para criar um novo conhecimento. Então, eu preciso de cooperação entre todas as disciplinas e interdisciplinar. Um exemplo de transdisciplinaridade é um projeto de reabilitação bucal em uma comunidade idosa. Pode ser dentro de uma instituição de longa permanência ou numa residência ao sênior ou até mesmo na casa do idoso. Nesse caso, por exemplo, quando vai fazer as receitas para a dieta nutricional desse idoso, vai envolver os conhecimentos médicos, do nutricionista, do dentista, do fonoaudiólogo e também dos próprios idosos, cuidadores e familiares. Por vezes eles trazem, por exemplo, uma receita de família ou para outra geração. Então, tudo isso envolve não só as disciplinas, mas algo fora da disciplina. Então, além disso, às vezes eles trazem um tempero que eles gostam, ou, por exemplo, os idosos asiáticos gostam muito de chá. Então, as pessoas, né, no contexto geral asiáticas, fazem uso de chá. Então, tudo isso eles trazem para dentro dessa transdisciplinaridade. Então, é a soma do conhecimento científico com o saber popular, gerando soluções adaptadas tanto no contexto social quanto no contexto cultural desses idosos. Hoje é isso. Gostaria de deixar essa frase: a velhice é a colheita farta de tudo aquilo que plantamos no decorrer da vida. E nos vemos na próxima aula.